Quem sou eu? Sou Leandro Facchinetti. Quem? Leandro Facchinetti. E minha história começou quando eu tinha essa carinha aqui. Eu aprendi a programar quando era muito pequeno. Então eu fui para São Carlos, eu fiz minha graduação em Ciência da Computação. E esse é o pôster com o qual eu me formei. Aconteceu isso esse ano, faz pouco tempo. E eu tenho uma turma, mas é que o pessoal não... tem um cara aí da minha turma. Eu programo em Java há uns 6 anos. Detesto café. E em março desse ano eu vim para cá, isso aqui sou eu e minha bela namorada na Avenida Paulista, eu vim para São Paulo para trabalhar no UOL. E essa palestra que eu vou fazer agora diz respeito ao que eu aprendi nesse tempo trabalhando no UOL, desde março. O lugar onde eu estou no UOL é o portfólio de produtos. E lá a gente tem uma quantidade muito grande de produtos. Depende para quem você pergunta, são 16, são 20 e poucos. E esses produtos são todos escritos em Java. Então faz bastante sentido eu vir aqui falar de Java, porque é um negócio com o qual eu trabalho o tempo inteiro. E esses produtos foram feitos por equipes diferentes, em épocas diferentes, com tecnologias diferentes e jeitos de pensar diferentes. Então você vai encontrar de tudo aí dentro. Desde EJBs até Spring Security, até o que o pessoal fala mal de XML, você vai encontrar aí dentro. O que o pessoal fala bem de configuração programática, você vai encontrar aí dentro. Tem muita coisa diferente. Um caso que foi bem legal foi logo o primeiro que aconteceu comigo quando eu entrei, foi com esse produto. E ele estava com um problema, a gente precisava resolver, mas a gente não tinha mais o código-fonte. O último cara que tinha trabalhado nele tinha ido embora da empresa, não tinha deixado o código-fonte lá, a única coisa que a gente tinha era o war rodando em produção. E o que eu tive que fazer foi pegar esse war, pedir para o pessoal de implantação me dar ele, explodir, decompilar, encontrar o problema debugando, depois compilar tudo de volta, empacotar, marretar a correção e colocar de novo em produção. É exatamente o que você espera de um cowboy. É cowboy programming. E a primeira coisa que eu vi, quando eu vi essa panaceia de produtos, esse tipo de problema, é eu quero tentar resolver isso de alguma forma, eu quero ajudar a resolver isso de alguma forma. Então vamos ver qual é o lado bom de estar numa empresa desse tipo. O lado bom, que é o caminho da solução, é, para começar, Scrum e ITIL é muito bem implementado lá. Então, em termos de processos, a gente está bem servido. Scrum é ágil, ITIL nem tanto, é mais de especificações, então é difícil de conciliar, mas lá eles conseguiram fazer um bom trabalho em conciliar essas duas coisas, essas duas velocidades diferentes. Então, você vê algumas coisas de gerência de configuração e gerência de mudanças que tem no ITIL e gerência de incidentes que tem no ITIL, trabalhando bem junto com um sprint de Scrum, que era para ser ágil e se mover rápido. E a gente tem também uma outra coisa legal, que é a forma com que a gente faz os builds lá. A gente usa ferramentas que hoje em dia são discutíveis, o mercado já está tentando eliminar algumas delas, mas a gente usa lá e tem uma sinergia bem resolvida. A gente tem lá um esquema interno que usa Maven e usa ele para tudo dentro do processo de build, desde o versionamento, ele que gera tags para a gente, até o controle de como isso vai gerar um pacote, que é um RPM que depois já tem uma integração direta com os sistemas operacionais que estão em produção. Então, a gente consegue gerar um pacote usando o Maven, que vai resultar num pacote que a gente vai colocar em produção. E todo esse esquema está muito bem amarrado. Isso é uma outra coisa legal. O problema maior que a gente tem nisso tudo é o efeito de works on my machine. Isso acontece direto. Você pega o código-fonte, compila ele, não vai rodar de primeira, nunca. E eu imagino que isso seja um problema que muitas pessoas passem. Mas é um problema que a gente tem que resolver. E o primeiro ponto desse problema é que os ambientes de desenvolvimento são muito diferentes. Isso aí não é nada de novidade. Tem vários ambientes lá, o da máquina local, o de staging de QA, que a gente dá nomenclatura invertida, o de staging vem primeiro, depois o de QA, por último de produção, e cada um deles é ligeiramente diferente. As máquinas de desenvolvimento, em geral, lá no nosso time são Windows, e a máquina de staging e de QA, graças a Deus, não é. A de produção também não. E
Outra coisa é a forma com qual a gente troca de ambiente, que gera muito problema, porque o ambiente é distribuído, lógico, tem muitas máquinas rodando muitos componentes diferentes, o sistema fica espalhado, e a gente precisa trocar desses ambientes, só que todas as nossas aplicações, talvez até por essas características legadas, elas têm todo o hostname e a porta estão hard-coded. Então, você não tem como trocar uma config que vai trocar o ambiente. Não funciona desse jeito. A gente precisa trocar os hosts da máquina, aquele /etc/hosts. A gente precisa ir lá e trocar o apontamento onde está rodando aquele componente. E aí eu desenvolvi esse projeto aqui para a gente tentar unificar todos esses arquivos de hosts que ficavam espalhados. Cada desenvolvedor tinha seu arquivo de hosts e sabia onde é que estava um pedaço do sistema. E aí funciona na máquina de um e não funciona na do outro, porque cada um está apontando para um componente diferente. Isso é um problema muito grande. Então, o projeto que eu escrevi, que a gente está começando a usar na equipe, é o Hostess. Ele é um gerenciador de hosts, que você consegue definir vários arquivos de hosts diferentes. Você define, por exemplo, um arquivo de host que tem os IPs das máquinas que rodam o componente de cadastro ou o componente de acesso. E aí você consegue fazer um outro arquivo de hosts, que é, no esquema de templates, ele faz includes daqueles outros hosts. Você consegue ir gerando arquivos de hosts, incluindo outros. E é um esquema bem parecido com o de template de front-end de web mesmo, de HTML. E aí geram hosts que compartilham de todas as dependências. E com isso, a gente elimina um pouquinho o problema da diferença dos hosts entre as máquinas de desenvolvedores. Todos eles usam os mesmos hosts. Além disso, o Hostess usa arquivos de texto plano, não usa nenhum tipo de banco de dados, nada muito difícil de versionar. Então, a gente conseguiu versionar isso no SVN, todo mundo usa tranquilinho. E, por enquanto, a gente ainda não tem uma base de hosts muito grande, mas quando a gente evoluir mais, a gente vai conseguir juntar tudo e ter um repositório só de hosts para a equipe inteira e todo mundo vai usar e não vai mais ter essa diferença entre as máquinas. E aqui é como ele funciona. Eu crio um arquivinho simples de um host, que é o de banco de dados, aqui no exemplo. E aí, depois, cada um dos produtos tem aqui o produto bacana e o outro produto bacana, e eles incluem hosts de banco de dados, e aí eles definem os seus hosts próprios da aplicação. No caso do produto bacana e outro produto bacana tem os seus hosts próprios. E é assim que ele funciona. E aí tem um client de command line super simples que você usa para trocar de hosts. Você quer trocar para o outro produto bacana em QA, e aí ele muda, e você pode ficar trocando de hosts desse jeito. Outro problema que a gente tem, que logicamente é um problema que todos temos, então já foi ressaltado antes, que é do Puppet. Ele automatiza os nossos ambientes em staging, em QA e em produção. E aí a gente consegue diminuir a diferença entre eles. Automatizar isso é um grande passo para não ter mais problemas de diferença de ambiente. E outra coisa que eu estou tentando fazer é trazer o Vagrant para as máquinas de desenvolvimento, que aí a gente vai diminuir a diferença entre as máquinas de desenvolvimento e as máquinas de staging, de QA e de produção. A gente vai ter um ambiente que vai ser o mesmo, independente da máquina do desenvolvedor ser Windows ou Linux ou a IDE que ele gosta de usar, ele vai ter a mesma máquina de desenvolvimento, que eu estou escrevendo os scripts de Puppet para automatizar essa máquina de desenvolvimento também. Eles são diferentes dos scripts de Puppet de staging em produção, porque lá eles têm outros requerimentos e é outra equipe de implantação, então não tem nada a ver, a gente não tem nem acesso a isso. Mas a gente pode tentar resolver o nosso lado, que é automatizar os ambientes de desenvolvimento nossos. E aí a pergunta que fica no final dessa noite é: cadê o Java? A gente falou de Clojure, a gente falou eu falei do Hostess, que eu escrevi ele em Ruby. O provisionamento é em Puppet, que tem uma DSL própria bem legal, mas no fundo aquilo é Ruby. E o próprio Vagrant, ele roda em cima do VirtualBox, mas o Vagrant em si é escrito em Ruby. E cadê o Java nessa história toda? Bom, a conclusão que eu posso tomar disso é que na selva de Java, quem é mais forte sobrevive. E isso vai acontecer em qualquer ambiente de trabalho que a gente tiver. Conhecer outras ferramentas, conhecer outras linguagens, ou, de repente, um Puppet que não é exatamente uma linguagem, pode nos tornar mais fortes. E isso é um caminho que a comunidade tem tomado de abrir a cabeça para outras tecnologias, não ficar preso só num ambiente, só numa linguagem,
Inclusive, essa é uma das razões pelas quais o Maven tem caído, porque ele não lida muito bem com essa interoperabilidade. E eu acredito que abrir a cabeça e olhar para outras comunidades é uma coisa boa. É isso. Muito obrigado.